Olá, amigos e amigas internautas, sejam muito bem-vindos para mais um encontro dessa sexta-feira, para mais uma palestra doutrinária à luz do Evangelho de Jesus. Como de sempre, convidamos os amigos, as amigas que visitem as nossas plataformas do Facebook, do site, Instagram, onde disponibilizamos todas as nossas atividades com os respectivos horários. Nossas palestras, elas são gravadas no Facebook e estão também disponibilizadas no YouTube e no Instagram. Vamos agora ouvir uma página evangélica, nos preparando para a prece e, assim, acalmando nossos corações, nossas mentes. Nós escolhemos hoje para a nossa reflexão, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós temos aqui anotado pelo evangelista João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer pela segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu já tenha dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: Como pode fazer-se isso? Jesus lhe observou: Pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falo das coisas do céu? Então, com as mentes interconectadas, num único pensamento e sentimento, vamos mentalizar a imagem meiga e serena de Jesus, fazendo-nos o convite inovidável. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis fatigados, pois eu vos aliviarei. E que cada um de nós, de nossas casas, busquemos dentro de nossos corações o que temos de melhor, contribuindo com esse grande campo magnético que se forma neste instante, por onde transitam forças espirituais poderosíssimas. Senhor Jesus, que as tuas vibrações doces e amorosas nos envolvam, pacificando nossos corações. Sejamos nós instrumentos dóceis da vontade do Pai, amparando e consolando nossos irmãos, seguindo-te como modelo. Abençoa-nos o nosso propósito de servir no bem e concede-nos a luz necessária que nos conduza ao caminho da verdade.
A amorosa equipe espiritual, pedimos inspiração, amparo e proteção. Que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Assim seja. Hoje, então, quem vai desenvolver o tema nascer, morrer, renascer ainda, esta é a lei, é a nossa Ana Boécio. Ela é trabalhadora de nossa casa. Podes rodar o vídeo, Elô. Olá, graças a Deus e a Jesus, estamos nos reunindo mais uma vez por uma escolha nossa, um privilégio nosso. Nós decidimos dedicar um tempo do nosso dia, da nossa semana, para cuidar um pouquinho mais, com mais atenção da nossa alma, olhar para ela, dar um passeio pelos seus corredores, alguns bastante doloridos, mas que com certeza sempre encontram acolhimento, cura, refazimento no Evangelho do Cristo. E como todos sabemos, a doutrina espírita é uma doutrina cristã. E o seu Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi elaborado a partir do Novo Testamento, dos 4 testamentos, dos 4 evangelhos, contendo, além disso, os comentários de Kardec e também algumas instruções dos espíritos referentes a cada uma das temáticas, a cada um dos capítulos. E o nosso tema de hoje, na verdade, é uma frase de Kardec, que, de certa forma, sintetiza a doutrina toda. Nascer, morrer, renascer ainda, evoluir sempre, esta é a lei. E quando nós pensamos em nascer e morrer, inevitavelmente, sobretudo nós que somos espíritas, vamos pensar na lei da reencarnação, um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Até porque esse princípio, ele carrega no seu cerne a manifestação, digamos assim, suprema do amor divino. Nós somos feitos para a perfeição, mas não de um dia para o outro, e nem de uma encarnação para outra. Todos nós teremos todo o tempo necessário para fazer o nosso caminho. E isso é motivo para aliviar muito as nossas apreensões, os nossos medos, as nossas culpas, porque sim, somos ainda almas a caminho de uma perfeição. E essa questão da reencarnação, o tema da reencarnação, ele aparece não apenas nas obras básicas, sobretudo no Livro dos Espíritos, aparece nas obras de André Luiz, que traz explicações bastante profundas, inclusive dos processos no nível bem material de como se dá a reencarnação, muitos exemplos, mas no próprio Evangelho nós vamos encontrar, por exemplo, no capítulo 2, o meu reino não é deste mundo. Aqui a questão da reencarnação aparece. No capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, que também vai abordar aspectos da reencarnação. E no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, é o escolhido para nós começarmos a nossa reflexão hoje, onde nós temos aqui uma passagem no item 3, que está no Evangelho de Mateus e de Marcos, e que é uma passagem que se dá após a transfiguração,
e que nos relata que seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Perguntaram a Jesus. E Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Aqui ele nos traz não apenas o princípio da reencarnação, mas inclusive da sua previsão do que iria acontecer com ele, não é? E conclui dizendo: então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Ou seja, o Cristo nos traz aqui um exemplo concreto de reencarnação, dizendo que, na verdade, João Batista era a reencarnação do profeta Elias. É importante enfatizar que, apesar de ser um pilar fundamental da doutrina espírita, e eu não conheço nenhuma outra religião ou filosofia que aborde de um modo tão profundo, complexo e claro os processos de reencarnação como a nossa doutrina, mas é um desconhecimento meu. De qualquer forma, esse princípio ele não é uma invenção do espiritismo. Ele já perpassa muitas culturas, inclusive culturas muito antigas que viveram no planeta, como os caldeus, por exemplo. Eles já acreditavam na continuidade da vida, acreditavam em reencarnação, inclusive eram muito desenvolvidos nesse aspecto, faziam práticas de desdobramento consciente e uma série de outras práticas mediúnicas, mas de modo muito desenvolvido. Se nós avançamos no tempo, nós vamos chegar à Grécia Antiga, 800, 400 a.C., onde nós vamos encontrar a voz suprema da filosofia grega, que é Sócrates, e que Kardec o considera um precursor da doutrina espírita, justamente porque Sócrates já trazia muito fortemente a ideia do mundo espiritual, que ele chamava de mundo das ideias. E ele dizia: este mundo material não é o verdadeiro mundo, não é a verdadeira vida. A verdadeira vida acontece no mundo das ideias, ou seja, o que nós definimos como mundo espiritual. E ele dizia: o mundo material nada mais é do que uma imitação desse mundo espiritual, de tudo que já existe lá. E a doutrina espírita nos diz exatamente isso, né? E Kardec, então, comentando, andando um pouco mais, não é? A partir da época do Cristo, 2000 anos atrás, onde o princípio da ressurreição era um princípio muito conhecido por todos. Inclusive, ele fazia parte dos dogmas do judaísmo. Tá? E a diferença é que, naquela época, eles consideravam ressurreição o que hoje a doutrina espírita vai explicar como reencarnação. Era um princípio, um conceito um pouco vago. Eles apenas acreditavam que era possível nascer de novo. Como isso se daria, eles não tinham uma visão clara, e eles acreditavam que seria possível uma pessoa morrer e voltar a nascer no próprio corpo. Kardec, então, vai nos mostrar essa grande diferença já nesse evangelho, né, no nosso evangelho, que nós estamos falando do século XIX, e ele vai deixar muito claro que a ressurreição é o que aconteceu com Lázaro. Mas Lázaro não estava morto, não estava desencarnado. Ele estava no que hoje a ciência chama de um estado de quase morte. Consequentemente, a medicina é capaz de recuperar a energia, refazer a reconexão
do corpo, resgatar a força vital, porque ela ainda está ali, não é? E a ciência tem mostrado muitos casos de quase morte, tá? Mas a reencarnação não é essa situação. A reencarnação é quando nós desencarnamos, nós vamos para o plano espiritual, ficamos um tempo lá, varia de uma necessidade para outra, de um espírito para outro. Não existe na doutrina espírita ideias do tipo que nós reencarnamos a cada 7 anos, como algumas outras filosofias trazem. Cada espírito tem uma necessidade única e, portanto, o tempo da reencarnação varia de um espírito para outro. Mas ele nos deixa muito claro aqui no Evangelho, no capítulo 4, quando ele diz: a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida material, à vida corpórea, mas em um outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então, deixando muito claro, não é, o princípio da reencarnação como uma experiência completamente diferente da ressurreição. No Problema do Ser, Destino e da Dor, de Leon Denis, um livro maravilhoso, muito profundo, que vai falar muito sobre reencarnação, sobre o nosso processo evolutivo. Ele nos fala, no item sobre evolução e finalidade da alma, ele nos traz uma explicação que, além de clara, ela é profundamente poética. Ele diz: a alma, dissemos, vem de Deus. A alma vem de Deus. Ela foi criada por amor, ou seja, por um ato de amor divino. Essa é a nossa essência, essa é a nossa origem. Nós somos criados por um ato de amor divino, criada para amar. Tão mesquinha que pode ser encerrada numa forma acanhada e frágil, como é o nosso corpo. Tão grande que, com o impulso do seu pensamento, abrange o infinito. A alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material. E aqui ele traz uma característica que é de todos nós. Temos uma dimensão mesquinha, pequena, ignorante, e ao mesmo tempo carregamos o potencial infinito de Deus dentro de nós, que com um simples impulso do pensamento é capaz de abranger o infinito. Isso somos nós. E ele diz: a alma contém no estado virtual todos os germens dos seus desenvolvimentos futuros. Uma vida não basta para nós. Para realizar os seus fins, tem de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. Para nós atingirmos esse estado de amorosidade pleno, teremos que percorrer muitos tempos e muitos espaços até atingirmos essa meta. E ele diz: é passando por inúmeras transformações, no fim de milhares de séculos, que o mineral grosseiro se converte em diamante puro, refratando 1000 cintilações. Sucede o mesmo com a alma humana. Além de muito bonita essa explicação, ele nos traz aqui uma dimensão da misericórdia divina imensa, nos falando do tempo, nos falando do espaço, e que nós teremos sempre novos tempos e novos espaços,
novas encarnações, para que possamos seguir adiante nesse processo de amadurecimento. E ele diz adiante: o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. Por que reencarnamos? Milhares e milhões de vezes? Porque eu acho que milhares é pouco. Nós vamos reencarnando há milhões de anos. Por que reencarnamos? Alguns de nós, sobretudo nós espíritas, temos uma tendência, uma crença errada de que nós reencarnamos para pagar dívidas. Nós não reencarnamos para pagar dívidas. Nós reencarnamos para continuarmos o aperfeiçoamento de cada um. Ah, mas e os erros que eu cometi? Os erros que tu cometeste são consequência de um desequilíbrio. Então, na próxima encarnação, tu virás de novo, nós todos viemos de novo para reequilibrar as experiências e, sobretudo, as frequências. Que frequências são essas? Da energia do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. Tudo isso é energia. E nós viemos para reequilibrar. Como diz o Cristo também, oferecei a outra face. Nós viemos para oferecer outra face. Se naquela encarnação passada nós oferecemos a face da violência, o nosso compromisso é agora oferecer a face do amor, da paz, da compreensão, da aceitação. E por aí nós vamos. E alguém poderá dizer, tá, mas isso está mudando as palavras, mas não o fato de que a gente vem e tem que refazer. É mais do que mudar as palavras, é mudar o sentido das nossas experiências. Nós não somos punidos, nós somos reencaminhados para mais uma experiência, para fazer de novo. Esse é um princípio que já existe na educação aqui no mundo. Que dizer no plano espiritual. Então, isso muda sim, porque a ideia da punição é uma ideia muito cruel, é dos homens. Punir é dos homens, não é de Deus. Fomos criados por um ato de amor divino. E fomos criados para amar. E amar é a chegada dessa longa viagem. Enquanto isso, vamos ter muitas estações, muitas encarnações, e o objetivo supremo é sempre este: desenvolver a nossa capacidade de amar. Seja através do pedido de perdão, que não se dá pelas palavras necessariamente, aliás, é o menos efetivo, se dá pelas mudanças de comportamento, se dá pelas mudanças de pensamentos e sentimentos, é aí que se dá o pedido de perdão, da mesma forma que perdoar. Outras vezes nós viemos com a experiência agendada para perdoar o que antes não fomos capazes de fazer. Então, isso muda completamente a ótica do objetivo da função suprema da reencarnação. Essa é uma das razões porque a cada encarnação nós passamos por um processo de esquecimento temporário. Porque dessa forma teremos mais condições, mais ânimo, mais coragem moral e emocional para fazer diferente. Caso contrário, nós teríamos uma tendência a ficar residindo nos mesmos erros, nos mesmos comportamentos. E ele nos diz:
Esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste, que é o estado do amor pleno. Aqui é muito importante lembrar que ele enfatizar, não é? Ele nos diz por meio do trabalho, do esforço, de todas as alegrias, todas as alternativas de alegria e dor. Quando nós pensamos em trabalho e esforço, em geral nós pensamos no trabalho material. Temos que estudar, que nos dedicar, trabalhar bem, trabalhar bastante, com empenho. E nos esquecemos que o trabalho supremo da encarnação é o trabalho de desenvolvimento da alma, trabalho do desenvolvimento emocional, moral, espiritual. Tá bem? E ele diz: se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é que este é o instrumento por excelência da educação e do progresso. Não é que a alegria não esteja disponível. A alegria está disponível. A alegria, a prosperidade, a abundância, o amor, tudo está disponível para todos nós. E aí nós vamos perguntar, mas por que eu tenho e o outro não tem? Ou o contrário, ou vice-versa. Porque tudo depende da minha capacidade de acessar essas frequências. Eu preciso ajustar as minhas frequências. A frequência da dor, seja ela o que for, raiva, tristeza, medo, angústia, culpa, enfim, seja o que for, dor é uma frequência. E é uma frequência pesada, baixa. A frequência da alegria, do amor, do bem-estar, da prosperidade, da harmonia, da saúde física, mental, emocional, é uma frequência mais sutil. E como é que nós a desenvolvemos? Como é que nós conseguimos essa frequência? Pelo trabalho espiritual. Leia-se autoconhecimento e autocura. E nesse ponto, eu tomei a liberdade de trazer aqui um texto que é de uma filosofia espiritualista, reencarnacionista muito bonita, chamada Password, e que fala sobre a grande transição no desenvolvimento humano. E eles dizem que nós passamos por quatro grandes fases no caminho do amadurecimento emocional. E o primeiro passo, a primeira fase, é nós reconhecermos e aceitarmos as nossas limitações, as nossas falhas, e aceitarmos humildemente, reconhecer humildemente que nós somos parte do problema, do nosso problema. Seja ele uma doença física, seja ele um problema financeiro, emocional, de relacionamento, social, seja qual for o instrumento de sofrimento que nós estejamos experimentando, o primeiro passo para esse amadurecimento é olhar para nós mesmos, reconhecer as nossas falhas e as nossas limitações e aceitá-las. Que estamos no momento, neste caminho, neste ponto da caminhada, e lembrar que na outra encarnação provavelmente estávamos pior. Então, sem juízo, sem crueldade, sem autopunição, apenas olhar e reconhecer e aceitar, e, sobretudo, aceitar que nós somos parte ativa, somos agentes atuando diretamente nos problemas que nós estamos enfrentando, sejam eles quais forem. O segundo ponto desse caminho de evolução, de autoevolução consciente,
é compreender que as nossas falhas, as nossas limitações e dores, inevitavelmente, elas provêm basicamente de 3 fatores. O primeiro, que anda junto com o segundo, a obstinação e o orgulho. E o que é essa obstinação? Quando nós decidimos que a nossa vida tem que ser de uma determinada maneira. Só que tem um detalhe, a nossa vida, ela está diretamente ligada, relacionada à vida de outras pessoas, de outras situações, contextos, que estão constantemente em movimento. E eu estabeleço um projeto para a minha vida. Em geral, jovem, que inclui aspectos materiais, de trabalho, de estudo, e inclui também questões sociais, culturais, emocionais, afetivas, e a vida começa a andar. E num determinado momento, eu sou forçada a constatar que as coisas andaram de um jeito completamente diferente do que eu tinha planejado, do que eu tinha determinado que tinha que ser. Aqui nós temos um probleminha, porque nós não temos esse controle. Nós temos controle sobre as nossas escolhas e sobre como nós vamos lidar com os resultados das nossas escolhas. Mas sobre a vida como um todo, nós não temos esse poder. Aliás, faz parte do nosso aprendizado flexibilidade. Precisamos nos tornar flexíveis. Precisamos acolher a sabedoria da vida. E quando nós estamos marcados pela obstinação, que sempre é o orgulho posto em movimento na nossa vida e que gera um profundo enrijecimento na vida, e vida é energia em movimento. A vida na matéria nos ajuda a tomar consciência de nós mesmos. E, ao tomar consciência, a aprender a fluir com a vida. Quando eu estou na obstinação, eu travo todos os processos. E o que deveria ser uma oportunidade de crescimento passa a ser uma experiência de enrijecimento, estagnação e, necessariamente, alguma forma de sofrimento. E um outro fator que bloqueia o nosso desenvolvimento é o medo. E em psicologia transpessoal se diz que o medo que todos nós temos, mais ou menos, é, na verdade, um medo estrutural de base que descubram que nós não somos perfeitos. Que descubram que nós não somos tão bons quanto achamos que aparentamos que somos. Porque às vezes a gente acha que engana as pessoas, que engana e que as pessoas realmente acreditam ou podem acreditar que nós sejamos perfeitos. Nenhum de nós é, mas nós temos um medo terrível, terrível, de que descubram as nossas imperfeições, porque nós acreditamos que se nós formos imperfeitos, se enxergarem as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos não saberes, nós não seremos amados. E aí nós precisamos lembrar de novo de Leon Denis, quando ele nos diz que nós fomos criados por um ato de amor divino. E fomos criados para amar. E nós fomos criados simples e ignorantes. A vida na matéria, ela é necessária porque ela nos ajuda a despertar e começar a tomar consciência de quem somos. E nós somos essência divina.
Então, esse desespero que nós quase sempre carregamos, não é? Com perfeccionismos exagerados, ele é um desgaste de energia terrível. É uma causa de muito sofrimento. Só por si só, essa postura diante da vida já nos causa profundo sofrimento, profundo estresse. Se nós conseguirmos lembrar que fomos criados de amor pelo amor, por um ato de amor, nós vamos lembrar que nós somos amados do jeito que somos. Nós somos amados por Deus como somos. E a doutrina espírita, aqui no Evangelho, em muitas obras, vai enfatizar incansavelmente que Deus não espera de nós perfeição. Deus apenas espera de nós um movimento intencional em direção do nosso desenvolvimento. Depois que nós aprendemos a reconhecer e aceitar as nossas falhas, ele nos diz que o próximo passo é aprender a observar tudo isso, esses contextos de erros, de falhas, que acontecem dentro de nós, sem julgamentos moralistas, sem culpa. Apenas perceber, neste momento, este é o meu nível de consciência. É assim que eu estou agindo. E eu vou me perguntar, desta forma me faz bem? Ou está gerando sofrimento? E o outro passo, o último passo, seria justamente descobrir quais são as motivações mais profundas que nos levam a pensar, a sentir, a falar, a nos comportar da maneira como nós o fazemos. O que nos leva? Qual é a motivação profunda da nossa alma? E lidar com isso com mais leveza e alegria. Por quê? Porque as motivações sombrias são fonte, ou melhor, elas nascem, elas têm uma fonte que é o nosso lado sombrio. Como dizia Leon Denis, o nosso lado mesquinho, pequeno, o nosso ego destrambelhado, que precisa ser educado, não destruído, precisa ser amado, mas ele não é amado pelas pessoas, ele tem que ser amado por nós, cuidado por nós. E aí requer coragem, requer humildade, porque eu preciso simplesmente olhar, meu Deus, eu estou muito irritada com aquela pessoa. E aquela pessoa não está nem falando comigo, não está nem se comunicando comigo, se relacionando comigo, é com outra pessoa e eu já estou incomodada. Me perguntar por quê. O que tem em mim e o que tem nessa pessoa que me leva à irritação, ou à raiva, à rejeição, ou que me leva à inveja, que a maioria de nós adora dizer que não sente. Eu não tenho inveja de nada nem de ninguém. Eu não sei. Mas a inveja anda por aí, né? Porque a inveja é filha da nossa falta de consciência de que existe amor, alegria, abundância para todos o suficiente. E nós não temos essa consciência plena ainda, muitos de nós. De qualquer forma, a nossa grande questão é aprender a conhecer a si mesmo, como já dizia Sócrates, conhecer a si mesmo, para que possamos, a partir do momento em que conseguimos nos tratar com mais amorosidade, ampliar a nossa consciência. E quando nós ampliamos a nossa consciência, até sobre as nossas falhas, nós não nos sentimos pior.
quando nós fazemos isso sem julgamento. É apenas identificar. Eu estou com raiva. Ou eu estou me sentindo excluída. Eu tenho que procurar a motivação desse sentimento e me perguntar: mas alguém está realmente me excluindo? Ou isso vem de um sentimento meu muito profundo? Um motivo muito profundo? Quando eu faço isso, eu arejo a minha alma. Eu ilumino a minha consciência. E ao fazer isso, a sombra morre e se transforma, nasce de novo como consciência iluminada. Sempre. Nascer, morrer, renascer ainda, evoluir sempre. Esta é a lei. Só que não é de uma encarnação para outra. É todos os dias da nossa vida. E o nosso corpo já nos ensina isso. A ciência está comprovando que as nossas células se renovam. São milhões, trilhões de células que se renovam diariamente. O nosso DNA, que antigamente diziam que não se alterava, depois disseram que alterava 10%, depois disseram que o DNA mudava 30% ao longo da vida, mas que ele tendia, à medida que avançamos no tempo, a sofrer perdas. Hoje a ciência já provou que o nosso DNA inteiro se altera ao longo de toda a nossa vida e o que é mais importante, não é para pior necessariamente, pode se alterar para melhor também. Então a ciência tem vindo muito ao encontro de tudo que a doutrina espírita nos fala sobre reencarnação e sobre nascer de novo. E ele nos diz que quando nós conseguimos descobrir a motivação, que às vezes está lá na nossa infância, uma vez nós fomos rejeitados de verdade e nós guardamos aquilo, aquela experiência, como uma verdade absoluta, e não é absoluta. O que é absoluto é o amor divino. E que nós somos fruto, fomos criados por um ato de amor divino. Isso é absoluto. A experiência de dor, ela tem que apenas nos trazer um aprendizado, mesmo para a criança. E que vai chegar um momento na fase adulta que ela vai resgatar esse conteúdo e ser convidada a iluminar essa sombra. Porque qualquer dor que nós estejamos carregando é uma sombra. E o que vai acontecer à medida que eu solto, porque algo em mim se solta, algo em mim fica mais leve, quando eu simplesmente reconheço a minha falha, sem julgamento e sem culpa. Nossa, eu agi dessa maneira. Não foi bom. Não foi bom para outra pessoa e não foi bom para mim. Registrado. Agora eu vou fazer diferente. Isso vai gerar, consequentemente, mais alegria e mais leveza em mim. E isso vai me levar a um estado de maior amor por mim mesma. E nós temos que lembrar, também está lá no Evangelho, ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo, mostrando, eu amo o outro na exata proporção que eu amo a mim mesma. Então, se eu estou me maltratando, se eu estou mergulhada nas sombras da dor, que em geral, lá no fundinho, a motivação é a culpa de não ser perfeita, que não se justifica, segundo Leon Denis, se eu consigo iluminar essa culpa, algo em mim se solta, fica livre,
fica leve. E eu amo mais a mim mesma, porque uma parte da minha consciência se integrou ao todo. Esse é o movimento da alma. Chegar ao amor é a integração plena da consciência. E outra coisa importante, lembrarmos: enquanto nós estamos no corpo, temos possibilidades de mudanças. Podemos mudar muitas coisas em nós mesmos. Também é importante lembrar que no universo existem duas grandes correntes de força. A primeira, suprema, absoluta, é a força do amor. E essa força do amor, que é a força criadora do universo, é a força que rege a própria justiça divina. Leon Denis mesmo nos diz aqui neste livro. A justiça divina é perfeita porque acima dela reina o infinito amor. É por isso que a justiça divina é perfeita, porque ela é controlada pelo amor divino. Nós estamos na vida, mesmo num planeta pequeno como é o nosso, mergulhados na energia do amor divino. Então, se eu estou totalmente fechada, enclausurada em experiências de dor, eu posso ficar nesse tempo, o tempo que eu quiser, nessa condição, que é uma condição estagnada, é uma condição que sempre nos coloca no papel da vítima. Mas podemos saber que vai caminhar, a vida vai andar, e vai chegar o momento que nós vamos compreender que nós somos parte da nossa dor. Nós somos responsáveis pela nossa dor. Nós somos responsáveis pelas pessoas, pelas experiências, pelas situações que nós atraímos. E quando nós curamos a nossa dor, aquilo que está dentro de nós, as motivações doentias que nós carregamos inconscientemente, nós abrimos espaço para a alegria. Lembrando de novo que Leon Denis nos diz: o sofrimento tem sido o instrumento que mais favorece o nosso desenvolvimento, mas nós temos igualmente uma variedade imensa de alegria. E aí nós precisamos nos perguntar: por que não estamos conseguindo acessar a alegria? Não é uma interdição divina. Alegria é frequência. Nós estamos mergulhados nas frequências. Nós precisamos cuidar da nossa frequência. Quando eu cuido da minha frequência, eu vou me afinizar exatamente com tudo que esteja nessa frequência. Exatamente como uma onda de rádio que tem o AM e tem o FM, não é? Então, quais são as duas grandes correntes de força? A primeira, suprema, é a corrente do amor, não é? E o que significa isso na vida? Significa dar, sabendo que na matemática do amor, quando nós damos de verdade, desse lugar do amor, nós estamos recebendo. Significa comunicar-se, significa elevar-se para além do nosso ego. E cada vez que nós conseguimos fazer com que a nossa consciência se adeque à frequência do amor, o que vai acontecer como consequência direta? Nós começamos a perceber a nossa união com o todo. E não é só no nível energético abstrato, é no nível material também. Eu vou tratar os animais melhor,
porque eu não vou olhar para os animais como coisas, eu vou olhar como seres vivos, irmãos meus de caminhada. Eu vou tratar as plantas melhor, porque eu não vou olhar a planta como uma coisa, eu vou olhar a planta como um ser vivo, que ela é. Que dizer pessoas e, inclusive, situações. Dessa forma, eu entro num estado de aceitação, acolhimento, empatia para com o outro. Eu entro num estado de compaixão. E quando eu aceito, eu acolho a mim mesma, porque essa integração ao amor, ela é gradual, ela é homeopática. São pequenos fragmentos nossos que vão se integrando ao todo a cada experiência que nós conscientemente nos colocamos decididos a aprender com ela, seja ela de dor ou de alegria. É esse estado, essa decisão que nós tomamos é que muda o jogo da vida. Se eu olhar para uma experiência de dor, ou simplesmente uma experiência que está sendo diferente daquilo que eu decidi que tinha que ser, da obstinação, eu olhar para ela como uma oportunidade de aprendizado, eu já estou me colocando nesse caminho de integração à medida em que eu olho, eu identifico, eu reconheço em mim mesma aquilo que precisa ser curado. E eu vou me integrando. Ao longo dos milhões de anos em que eu já estou viva, encarnando e reencarnando. E qual é a força oposta? É o nosso egocentrismo. Só existe eu. Só existe a minha necessidade. E que, na verdade, o problema é que é um estado de total isolamento, de total separatividade do todo, que é amor. Então, quanto mais egocêntrica, de alguma forma, mais dor eu vou gerar para mim. Porque qualquer experiência, qualquer pessoa que se aproxime da minha vida, ela vai se deparar com esse paredão, com essa muralha que é o meu egocentrismo. E aí, então, eu não consigo integrar. O convite é que a gente vá, pouco a pouco, desmontando essa muralha para ir ao encontro da vida. Então, essa é a grande transformação que a nossa encarnação pode nos oferecer. Oportunidade suprema de ir exercitando. E aí não é a cada encarnação, é a cada dia. Se nós olharmos para trás na nossa vida, nesta encarnação, será que nós conseguimos identificar quantos dias desta vida, e alguns de nós já têm muitos dias acumulados, nós realmente usamos para esse autotrabalho? Emmanuel nos diz no livro Pão Nosso que muitos de nós, são muitos os espíritos que nascem e morrem numa encarnação pela mesma porta. Entram e saem pela mesma porta. Isso significa que passaram uma existência inteira sem absolutamente nenhum crescimento pessoal. E aí, vai ser castigado e punido? Não. Vai voltar e viver de novo as experiências que não geraram frutos. E é isso que muitas vezes nos causa sofrimento. E nós olhamos e dizemos, mas eu estou vivendo essa situação de novo, às vezes numa própria encarnação,
situações se repetem, e são situações de dor. Em algum momento eu preciso acordar, eu vou acordar. E talvez o momento hoje seja eu me dizer, tudo bem, entendi. Eu ainda não estou querendo ver a causa verdadeira do meu sofrimento. Só que aí a receita médica é assim: se uma colher do xarope amargo não resolveu, vamos dobrar a dose. Se não resolver, a gente triplica a dose. E por aí nós vamos. Mas são escolhas. E o convite é um convite planetário para todos nós. Não é nem apenas da doutrina espírita ou do Evangelho do Cristo. É um convite planetário. Precisamos seguir junto com o planeta nesse processo de desenvolvimento, porque o planeta está se desenvolvendo. As frequências estão mudando, estão cada vez mais rápidas. E nós precisamos, é bom para nós, se nós conseguirmos seguir junto com o planeta nesse processo de desenvolvimento humano, transformação pessoal. Então, qual é a nossa tarefa numa encarnação? Porque nascemos? Leon Denis nos diz: despertar a energia do amor. Essa é a nossa tarefa. Cada vez que eu sentir raiva, cada vez que eu me sentir magoada, cada vez que eu ficar com inveja, eu olho, eu reconheço, eu aceito e eu me pergunto: o que eu tenho a aprender com essa experiência? Que vai me levar para a integração da minha consciência ao amor supremo, ao amor absoluto. O que eu tenho a aprender? Quando eu me perguntar sinceramente, e aí eu estou saindo do lugar da vítima, mas responsabilidade passa a iluminar a minha consciência. E a minha autorresponsabilidade vai mostrar o que eu tenho a aprender. E se eu aceito, eu estou soltando a dor, estou liberando o peso e ganhando leveza. Então, quais são os nossos movimentos em termos gerais na vida que nós temos que desenvolver? O primeiro é a compreensão de nós mesmos, dos outros e da vida. Depois, a solidariedade, a empatia e o altruísmo. Por quê? Porque o nosso anseio fundamental, na verdade, é buscar, é encontrar os nossos verdadeiros valores e a nossa missão. E, em termos gerais, a nossa missão é amar, como nos diz Leon Denis. Mas nesse universo do amor, cada um tem uma construção muito própria, muito única, e que é a consciência que vai nos mostrar, que vai nos indicar. Então, apenas para concluir, porque eu não posso deixar de trazer o meu querido Pão Nosso, no capítulo 135, intitulado Renovação Necessária, Emmanuel começa transcrevendo uma passagem de Paulo, que está na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, quando ele diz: não extingais o espírito. E Emmanuel comenta que quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o espiritismo, que o espírito, pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. E é aqui que ele comenta o que eu falei antes, de que muitos de nós, tristemente, entramos e saímos pela mesma porta numa encarnação.
E ele termina dizendo: é necessário, portanto, não asfixiarmos os germens da vida edificante que nascem, porque eles nascem constantemente em nós, todos os dias, no coração, ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância. Eis porque, no balanço das Olá, pedimos desculpa que houve uma falha técnica na fala da nossa querida Ana, e já estava no finalzinho, mas pedimos desculpas mais uma vez, porque não foi possível finalizar. Mas agradecemos a nossa Ana por este trabalho que ela nos trouxe sobre a reencarnação, sobre o amor. Enfim, muito obrigada, Ana. Agora vamos fazer a nossa prece. Senhor, nós fomos criados por um ato do teu amor, o amor divino. E na lição dessa noite, aprendemos que despertar a energia do amor, esta é a nossa tarefa, a tarefa de cada instante de nossa existência terrena. O incomparável Jesus definiu o sentido do amor ao explicar ser ele, o amor, o fundamento essencial a uma existência feliz. E ele sintetizou de uma forma extraordinária quando nos deixou dito, quando sintetizou os 10 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É pelo amor, sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo, no dizer da nobre alma Leon Denis. E vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, na fala do nosso codificador, que o homem tem necessidade de amar e ser amado.
Sim, Senhor, ainda estamos na caminhada do aprendizado no amor. Ainda estamos aprendendo a amar. E é por isso, por amor, que nos criastes e que nos oportuniza tantas existências quanto forem necessárias, para que através da reencarnação nos oportunize o aprendizado do amor. O amor, o sol das almas. Graças te rendemos, Senhor. Profundamente agradecidos à amorosa equipe espiritual que nos assistiu, nós encerramos o encontro desta sexta-feira, pedindo-te, Senhor, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Um final de semana muito feliz e até a próxima sexta-feira, aqui no mesmo horário.